Olá, olá, bom dia. Olha eu aqui de novo. Eu tô passando aqui para falar um pouco sobre educação. Quero falar um pouco sobre o que está acontecendo aí, não é? Nas escolas, que é preocupante. Quero chamar a atenção dos pais nesse momento. Eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga e também formada e pós-graduada, né, em especialização com TEA e com alguns transtornos. E eu tenho visto muito, né, e acontecendo, pessoas me procurando e pedindo para que eu fale alguma coisa sobre isso. Quero deixar uma dica aqui para os pais. É claro que eu não quero te culpar de maneira nenhuma, mas eu quero dizer que educação é coisa para pai. Escola passa conhecimento, transmite conhecimento. Quem educa são os pais. Filhos precisam entender limites. Não é o professor que vai educar teu filho, não é o professor que vai dizer o que ele pode e o que ele não pode. Ele já tem que chegar na escola com essa consciência. E a criança, ela é formada, né, na sua personalidade, aí por volta dos 6, 7 anos, ele precisa entender limites. O não e o porquê do não. As consequências do não. E eu tenho visto, eu tenho atendido, tenho chegado no meu consultório. Esses dias uma mãe me procurou e o pai acha que não é necessário, porque acha que é um dinheiro que vai gastar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Educação, ensino, não é despesa, não é gasto, é investimento. Quando você leva teu filho para uma psicóloga, quando você leva teu filho para fazer uma terapia, quando você leva teu filho para passar por uma neuropsicopedagoga, para ajudá-lo a entender a demanda da vida dinâmica, você não está gastando, você está investindo. E eu sempre digo que o doente adulto, ele foi doente quando ele era criança. Entenda isso. Uma criança que tem um comportamento adverso, que tem um comportamento atípico, ele não, é muito raro ele, quando ficar na fase adulta, ele mudar. Só com aqueles que não têm nenhum transtorno, que aí começa a perceber, né, que o ambiente já não é mais favorável àquilo. Então ele vai mudando por si, mas é muito raro. E eu recebi esses dias uma mãe com uma criança de 7 anos, e ela fez questão de trazer os relatórios da escola, de 5, de 6 e de 7. E todos os relatórios era problema comportamental. O menino era um menino extremamente nervoso, não sabia como lidar com essa emoção da raiva, ele tinha raiva por qualquer coisa, então ele se transformava a ponto de bater em todos os coleguinhas na sala de aula, que os coleguinhas já não queriam mais brincar com ele, porque as crianças não queriam brincar, porque elas eram agredidas, ele também batia. Quando a professora ia reclamar, ele também batia na professora, jogar papel na cara da professora, chutar, quebrar e etc. Uma criança com 5, com 6, com 7. Então, assim, leva esse assunto para o pai fica extremamente incomodado. O que ele faz? Troca de aula, troca de sala, troca de escola, troca de professor. Você não vai viver a vida toda trocando os ambientes do teu filho. Você precisa mudar o teu filho, não mudar o ambiente. Então, fica uma dica aqui para os pais. Observa teu filho, fica atento aos sinais, até que ponto isso é normal ou anormal. Uma criança ficar chateada porque ela queria um sorvete e você não deu e ela chorar um pouquinho, é normal. Agora ela chutar, ela bater no gato, ela quebrar, ela te agredir, isso não é normal. Isso é anormal. E tem pai ignorando isso, e esse filho vai crescer com esse sentimento enrustido e mal resolvido, e quando ele cresce, ele torna-se um marido agressivo, um pai agressivo, um amigo agressivo, um vizinho agressivo, a ponto de fazer alguma, né, digamos assim, tragédia com outros ou consigo mesmo. Então fica a dica, teu filho está tendo comportamento estranho, procura ajuda. Existem profissionais, é para isso. Para de você querer resolver tudo do seu jeito, achando que não, isso vai passar, ou que isso é algo natural. Não é. E aí eu olho naquele relatório e vejo que a professora fez questão de dizer que parecia que o menino se transformava no Hulk. Ei, cuidado com o que teu filho está assistindo, porque a criança faz uma leitura diferente do adulto, ela não tem filtro. A diferença são os filtros que nós, como adultos, colocamos. Nós sentimos raiva, sim, mas nós não saímos chutando e matando todo mundo porque a gente coloca filtro naquilo que a gente sente, naquilo que a gente vai falar, e a gente usa palavras diferentes. A criança não.
Criança não sabe colocar filtro. Então ela cresce sem colocar filtro, ela acaba sendo um agressor potencial. De repente você tem um assassino em potência dentro da tua casa que você ajudou a formar. Ai, que coisa é essa, Arlete? Você agora me fez me sentir culpada. Cuidado, cuidado, porque talvez a tua omissão, talvez a tua permissão, você está estimulando esse filho que é para ser bênção, ser uma maldição. Então, essa criança está sendo cuidada por mim, eu estou tratando ela, ensinando ela a ter raiva, vou provocar raiva nela, mas é igual uma coisa, provoco isso, mas já dou o remédio para isso. Eu já recebi uma criança no meu consultório que, quando a gente foi fazer um jogo pedagógico e ele perdeu, ele rasgou todo o jogo, ele ficava tremendo, ele ficava espumando, ele estava numa crise de raiva. A mãe ficou tão desconfortável que se levanta do lugar dela, pega ele pelos cabelos para bater. Eu falei, não, pode parar, não. Falei para ele, sente aqui, abracei ele, falei, calma, calma, respira, respira. Deixa eu te falar uma coisa, perder às vezes é normal. Entende que você precisava perder para eu ganhar? Ninguém ganha sempre. Um perde, outro ganha. Mas a vida é assim, de perdas e ganhos. Você não pode ficar só ganhar, 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 porque quando você perde, você vai perder o equilíbrio. Então eu vi aquela criança, talvez os próprios pais criam essa situação. O menino chega em casa com a nota, ele tirou 7, às vezes é punido porque quer 10. Porque não aceita menos que 10. Cuidado com o que você está formando, porque as crianças são para ser formadas pelos adultos. Claro que elas têm um pouquinho de cada coisa, sentimento, sensação, mas o adulto é quem vai ajudando essa criança a se formar. O medo tem que ser controlado, a raiva tem que ser controlada, assim como a alegria também não pode ser extravasada a ponto de criar alguma situação. Entende o que eu quero dizer? Vou aqui encerrar, porque apenas estou fazendo essa live dentro da minha página para falar para os pais, chamar a atenção. Pais, por favor, o futuro do teu filho depende do presente de hoje, em que você está sendo construtor. Construa algo bom, entregue para a sociedade um filho respeitoso, carinhoso, amoroso, ok? Comprometido, um cidadão do bem. A gente precisa entender isso. Por que hoje em dia as pessoas falam, mas na minha geração de meus pais não existiam, nas minhas gerações dos meus avós não existiam? Porque os pais primeiro, alguns eram bastante radicais e os filhos cresciam até com medo de não fazer. E o medo de não fazer, faziam eles não fazer realmente. Mas hoje está tudo muito liberal. Hoje, se o pai corrigir o filho ameaça ligar para a polícia. Se a mãe corrige o filho, entra o Estado. Não deixa que o Estado seja o educador do teu filho. Quem tem que educar o teu filho é você, com amor, com sabedoria, mas educando. O filho quer uma coisa e você não pode dar, não vá se endividar, comprar no cartão, pedir emprestado para dar para o teu filho. Não, porque do que o teu filho precisa não se compra com dinheiro. Entenda isso. O que o teu filho precisa é de amor, de atenção, de compreensão, de carinho, de tempo. Nada disso compra-se, doa-se, ok? Talvez você não queira perder tempo achando que é perder tempo de sentar com teu filho, brincar, sair no final de semana para um parque, fazer uma atividade, um piquenique, uma coisa. Memórias, construir memórias. Né, no teu filho. Você prefere comprar um iPhone por 5 mil reais, pagar não sei quantas vezes no cartão, dar para ele e ele ter acesso ao mundo, que o mundo está de cabeça para baixo, destruído. E você acha que você fez muito bem, comprar brinquedos caros pro teu filho, que o teu filho quer atenção. Vai com teu filho no final de semana empinar uma pipa, jogar uma bola, pescar, tomar um banho, fazer um piquenique. Vai fazer alguma coisa com teu filho, cria memórias com teu filho. E as escolas estão sendo refém, os professores estão sendo refém. Primeiro eu vou te falar uma coisa, daqui uns dias não vai existir mais escola nem professor. Porque primeiro é um salário miserável. Porque como educadora que eu fui por vocação, eu fui por amor. Por amor. Não por causa disso. Se fosse para eu trabalhar, quando eu fui fazer a minha vocação, eu pensei em direito, porque eu sabia que eu ia ganhar muito dinheiro, porque eu tenho personalidade para isso. Pensei em educação e pensei também na psicologia. Optei pela educação primeiro para depois entrar nas pós-graduações para cuidar de comportamento. E não é o salário. O salário do professor é miserável. Os políticos deviam ter vergonha e pegar o salário do professor, ser pelo menos metade do deles. Muitos não têm formação nenhuma acadêmica,
e são vereadores, são prefeitos, são deputados. Aí o professor estuda 4 anos, precisa estar sempre fazendo uma pós, se aprimorando, para ir para uma sala de aula para ganhar um salário miserável, precisa dar 3 turnos para poder ter um salário melhor. Para depois chegar na sala de aula e ficar aguentando desaforo, malcriação, mal educação do teu filho. E quando vai chamar a atenção ou quando chama o pai às vezes não aceita. Eu já vi relatório de pais que agridem os professores com palavras porque não quer que o menino seja chamado a atenção, punido. Cuidado. Cuidado, porque a geração de amanhã está sendo feita ela hoje. E os pais têm sim responsabilidade. Portanto, ensine teus filhos a respeitar os mais velhos, dê limite para os seus filhos. Se eles têm problema de punho psiquiátrico, leva para um psiquiatra. Se precisar tomar um remédio, toma-se o remédio, mas ensina teu filho que o respeito ao próximo é importantíssimo. Os meus direitos terminam quando começa o teu. Quando começa teus direitos, entra os meus deveres. Ser humano, ele é formado com direitos e deveres. Meus direitos e meus deveres, teus direitos e teus deveres. Fica a dica, ok? É por isso que tá essa geração. Além deles ficarem dentro do quarto, enclausurado, assistindo filmes, jogando vídeos malucos, que deveriam ser punidos, esses criadores desses vídeos horrorosos, violentos, de matar. De quanto mais sangue se derrama, mais forte a pessoa fica. Tá promovendo. Criança reproduz tudo que o adulto faz. Fica a dica. Depois você não vai chorar. Porque tanto você pode ser vítima porque teu filho causou o mal em alguém, como você pode ser vítima porque alguém causou o mal em teu filho. Ok? Essa que vos fala é Arlete Carvalho. Eu sou pedagoga, sou neuropsicopedagoga, formada, né? Graduada, pós-graduada no TEA, né? Tenho condição de falar, propriedade de falar, trabalho com crianças com TDAH, com autismo, com dislexia, mas nada desses transtornos é tão sério quanto o que a gente está vendo aí, da falta de limite, né? Aí, um dos mais agravantes, transtorno que existe na criança, é o TOD, que é o transtorno, né? Opositivo desafiador. Eles têm problema com as emoções, principalmente com a raiva. Esses você não pode passar batido. Isso é caso de você procurar ajuda imediata, ok? Que você seja iluminada, que Deus te dê esclarecimento para você, pai e mãe, estar atento ao comportamento do teu filho e tudo aquilo que for atípico, você não ficar passando a mão e deixando para lá, vai melhorar, mas procure ajuda enquanto é tempo, porque o adulto doente de hoje foi uma criança também adoecida. Tchau, fica com Deus.